Bem-vinda sabiamente, é um prazer vê-lo aqui. Hoje veremos algumas citações de Epicuro que podem revolucionar sua vida. Mas antes de irmos, deixe seu like e sua inscrição, isso me ajuda muito a continuar. Avante sabiamente. Não se pode não ter medo quando se inspira o medo. A liberdade é o maior fruto da autossuficiência. É estupidez pedir aos deuses aquilo que se pode conseguir sozinho. A amizade e a lealdade residem numa identidade de almas raramente encontrada. O justo é tranquilíssimo, o injusto é sempre muito solícito. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram um futuro sem medo. Queres ser rico? Pois não te preocupes em aumentar os teus bens, mas sim em diminuir a tua cobiça. Cada um deixa a vida como se tivesse acabado de começá-la. A morte não é nada para nós, pois, quando existimos, não existe a morte, e quando existe a morte, não existimos mais. Entre os homens, na maioria dos casos, a inatividade significa torpor, e a atividade, loucura. O homem sereno procura serenidade para si e para os outros. Não temos tanta necessidade da ajuda dos amigos quanto da certeza da sua ajuda. Só há um caminho para a felicidade: não nos preocuparmos com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. O prazer não é um mal em si, mas certos prazeres trazem mais dor do que felicidade. O desejo é a causa de todos os males. Nada é bastante ao homem para quem tudo é demasiado pouco. Aquele que melhor goza a riqueza é aquele que menos necessidade dela tem. Se queres a verdadeira liberdade, deves fazer-te servo da filosofia. Tu, que não és senhor do teu amanhã, não adies o momento de gozar o prazer possível, consumimos nossa vida a esperar e morremos empenhados nessa espera do prazer. Os prazeres do amor jamais nos serviram, devemos nos considerar felizes se não nos aborrecerem. Nenhum prazer é em si um mal, porém certas coisas capazes de engendrar prazeres trazem consigo o maior número de males que de prazeres. Na discussão, o vencido obtém maior proveito, pois aprende aquilo que ainda não sabia. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros são naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mas nascidos apenas de uma vã opinião. O prazer de fazer o bem é maior do que o de recebê-lo. O sentido de um ser e sentir prazer, seja ele qual for, ao lazer no paladar e no amor, desde que se esse realize com prazer. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. O essencial para a nossa felicidade é a nossa condição íntima, e desta somos nós os senhores. Faz tudo como se alguém te contemplasse. Qualquer argumentação filosófica que não tenha como preocupação principal abordar terapeuticamente o sofrimento humano é inútil. Aquele que inspira medo aos outros não está, ele próprio, livre desse medo. Somente o justo desfruta de paz de espírito. A morte é meramente a separação dos átomos que nos compõem. Não anuncia, portanto, nem castigos nem recompensas para os homens, não devemos temer nem a morte e menos ainda, as punições infernais inventadas pela ignorância e pela superstição. Nossa alma é composta de átomos, por isso é mortal como nosso corpo, nos é dado viver uma só vez, as multidões se consolam com a esperança de outra vida melhor. Por que ter medo da morte? Enquanto somos, a morte não existe, e quando ela passa a existir, nós deixamos de ser. Toda amizade é desejável por si própria. Mas inicia-se pela necessidade do que é útil. A serenidade espiritual é o fruto máximo da justiça. Os átomos encontram-se eternamente em movimento contínuo, e uns se afastam entre si uma grande distância, outros detêm o seu impulso, quando ao se desviarem se entrelaçam com outros ou se encontram envolvidos por átomos enlaçados ao seu redor. Isto produz a natureza do vazio, que separa cada um deles dos outros, por não ter capacidade de oferecer resistência. Então a solidez própria dos átomos, por causa do choque, lança-os para trás, até que o entrelaçamento não anule os efeitos do choque. E este processo não tem princípio, pois que são eternos os átomos e o vazio.
Não pode afastar o temor que importa para aquilo a que damos importância quem não saiba qual é a natureza do universo e tem a preocupação das fábulas míticas. Por isso não se podem gozar prazeres puros sem a ciência da natureza. E quem diz que a hora de filosofar ainda não chegou ou já passou, assemelhar-se ao que diz que ainda não chegou ou já passou a hora de ser feliz. Nunca se protere o filosofar quando se é jovem. Nem canse o fazê-lo quando se é velho, pois que ninguém é jamais pouco maduro nem demasiado maduro para conquistar a saúde da alma. A medicina em nada beneficia, se não liberta o corpo dos males. Da mesma forma, a filosofia não cumpre seu papel se não liberta a alma das paixões. Deve servir a filosofia para que possas alcançar a verdadeira liberdade. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram um futuro sem medo. Não podemos viver felizes se não formos justos, sensatos e bons, e não podemos ser justos, sensatos e bons sem sermos felizes. Não estrague o que você tem desejando o que não tem. Lembre-se que o que você tem agora uma vez foi uma das coisas que você só esperava. O impossível reside nas mãos inertes daqueles que não tentam. É melhor ser infeliz munido de razão que feliz desprovido de razão. O mais belo fruto da justiça é a paz da alma. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo o bem e todo o mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. Lembre-se de que o que tem agora, estava outrora entre as coisas porque esperava. Não é amigo quem sempre busca a utilidade, nem quem jamais a relaciona com a amizade, porque um trafica para conseguir a recompensa pelo benefício e o outro destrói a confiada esperança para o futuro. Nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Os deuses não devem ser temidos, a morte não deve amedrontar, o bem é fácil de ser obtido, o mal é fácil suportar. O mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós, justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. Das coisas que a sabedoria proporciona para tornar a vida inteiramente feliz, a maior de todas é uma amizade. Não sabemos escolher o que nos dará felicidade, e o que queremos nem sempre é o que precisamos. Lembre-se de que aquilo que você tem hoje, um dia esteve entre as coisas que desejava. A quem não basta pouco, nada basta. A imediata desaparição de uma grande dor é o que produz insuperável alegria. Está a essência do bem, se o entendemos direito, e depois nos mantemos firmes e não giramos em vão falando do bem. Chamamos ao prazer princípio e fim da vida feliz. É necessário crer que os mundos e toda combinação finita nascem do infinito. É verdadeiro tanto o que vemos com os olhos como aquilo que aprendemos mediante a intuição mental. A falsidade ou o erro está sempre no juntar-se de uma opinião.